Olá, amados! Tudo bem com você? Estou muito feliz aqui de estar fazendo esse vídeo sobre tudo, entre aspas, que você precisa saber quanto às pragas, as doenças que acometem as nossas plantas em geral e as maravilhosas orquídeas. Espero que você tenha um grande aprendizado com esse vídeo. E se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu sempre respondo os comentários. No meu Instagram, no direct, vocês podem me mandar fotos. A gente conversa sobre a praga, a doença que está acontecendo com a sua planta, com a sua orquídea. E a gente aí vai tornando parte dessa comunidade de plantas, de orquídeas, e que nos traz tanta alegria, que a gente ama e que nos dá qualidade de vida. Não é isso? Pragas e doenças. A gente quer que a planta esteja sempre saudável. Se ela não estiver, é como a gente. Se eu não estiver me alimentando direitinho, tomando sol, me hidratando, tomando água, líquido, eu vou ficar mais propenso a ter alguma doença, alguma patologia. Então, a criação de Deus, que são as plantas, o ser humano, os animais, funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então, as plantas têm que estar sadias, saudáveis, para evitar vir qualquer tipo de praga ou ter alguma doença. Se tiver, nós vamos aprender nesse vídeo o que pode ser e como que a gente vai fazer este combate. Vou fazer aqui com vocês receitas caseiras que a gente ama. Salvem esse vídeo, compartilhe com as pessoas que também vocês conhecem que tenham problemas com pragas e doenças nas plantas, porque eu creio que vai ajudar muito você nesse sentido. Pode ter que estar sempre consultando, tá bom? A saúde da planta depende de luminosidade, é o principal. Planta de sol pleno, as frutíferas em geral, tudo é em geral, né? Porque toda regra na natureza não existe ela única, toda regra tem exceção. Frutas, flores, a maioria são de sol pleno. Nós temos as exceções, que são as orquídeas, os antúrios, lírio da paz, as bromélias, que tem algumas de sol pleno e outras de muita claridade. Então, assim, só claridade não é sol pleno, sol direto. Então, a luz acertou a luminosidade da planta que ela gosta, porque tudo é de onde ela vem. Então, ela vem de um lugar, um cacto, vem do deserto, sol pleno. Uma orquídea que vem das florestas fechadas ou abertas, mas que não tem sol direto. Então, eu vou retratar isso na minha casa. Eu acertei o local, é metade do caminho andado. Então, assim, luz. Primeiro fator para que ela fique saudável e evite ter pragas e doenças. Vai acontecer? Provavelmente. Mas aí entra o conviver com a natureza. A partir do momento, principalmente pós-pandemia, que a gente quer muito estar no nosso habitat natural, que é a natureza, a gente tem que conviver. Começou com lagartinhas, eu vou matar elas todas. Não é assim. A gente faz o controle quando está muito. Então, assim, se tem ali uma joaninha, que ela é ótima para combater os pulgões, se tem ali algumas lagartas, uma ou duas, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer a partir do momento que está prejudicando a gente ou mesmo está prejudicando aí a nossa planta. Então vamos conviver com a natureza. Onde tem natureza, às vezes vai ter um grilo, às vezes vai ter, né, alguma coisa, mas passou dos limites, está prejudicando a planta, vamos realmente fazer o controle. Tudo que você observar no início é mais fácil o combate. Então, se principalmente você quer usar as receitas caseiras que eu vou te ensinar aqui, no início ela é mais eficaz. Depois que a doença ou a praga está muito avançado, aí realmente o controle com as receitas caseiras não é tão eficaz. Combinado? Ok? Eu quero falar para vocês que existe uma diferença entre pragas e doenças. Primeira coisa que a gente tem que aprender. Por quê? Porque eu vou tratar as pragas de uma maneira e as doenças de outra maneira. As causas, a maioria das vezes, são diferentes.
pode ser um conjunto, mas às vezes pode ser diferente. Então, o que são pragas? Pragas são insetos, insetos que vêm à nossa planta e pode criar algum dano. As doenças são, por exemplo, os fungos. Olha, pessoal, a gente agora vai ver quais as pragas e as doenças mais comuns nas nossas plantas dentro de casa, no nosso jardim. E vocês vão aí aprender a identificar. Mas a identificação a gente não vai aprender nesse vídeo. Aos poucos, acontece alguma coisa na sua casa, a gente vai trocando de ideia e você vai com o tempo sabendo o que é, porque aprender tudo de uma vez fica muito puxado. O que pode ser inseto? Olha, nós temos aí ácaro, esse é o ácaro, e a gente vai tratar com inseticida. Eu vou ensinar para vocês inseticidas caseiros. Esse aqui é um exemplo de pulgão que sempre acontece. Olha, o pulgão pode aparecer por N motivos e um deles, às vezes, que você está usando o nitrogênio aí em grande quantidade, que não é legal e que pode aí ter muita brotação nova e os pulgões amam. Trips, acontece muito em orquídea Wanda, a gente vai aprender aí receitinhas caseiras. Mosca branca, olha a larva do minadouro, cochonilha, vários tipos tem de cochonilha. Aqui a gente tem lagartas. No caso das lagartas, você pode fazer a catação manual, não com a mão, sem nada, mas coloca um plástico, uma luva, se for muito pouquinha, mas se você não conseguir fazer isso, né? Aí o que você pode fazer? Tem um controle biológico que chama DIME biológico. Então você pode fazer o controle da lagarta. Acha em floricultura, casa de agropecuário. Formiga, a gente tem várias formigas, N jeitos de controlar. A gente tem formigas aí com uma cortadeira que o solo está muito duro, é bom descompactar o solo. As formigas, se você colocar no trilho delas gergelim, elas levam para o formigueiro e controla bastante o gergelim. Lesmas e caracóis a gente pode controlar aí fazendo iscas, por exemplo, você coloca cerveja num saco de linhagem ou numa juta, à noite, no outro dia de manhã você destampa e tira aquilo e joga fora bem longe. E um excelente jeito também de controlar é você, por exemplo, nas orquídeas, colocando os vasos suspensos. Então os vasos suspensos ajudam muito no controle de lesmas e caracóis. No caso de pragas, além dessas aqui, a gente pode ter as invasoras, que é, por exemplo, a tiririca. A tiririca eu considero um dos maiores problemas que a gente tem em grama, em jardim. Ela você não pode, por exemplo, os outros matos você arranca com a raiz, faz um controle aí com algum produto, não sei como que você faz o controle, se é manual, se for grande extensão é difícil, mas a tiririca não é legal você fazer a capina dela de jeito nenhum. Aí ela vai ganhando força e se alastrando muito. Então a tiririca, o legal é fazer uma pulverização. Você vai na casa de agropecuária e fala, olha, eu tô com problema com tiririca, tem que ser realmente uma pulverização. A tiririca, ela pode ter até 1,5 m, 2 de extensão para baixo da terra. E se você deixar, vai invadindo o gramado todo e ela tem uns nozinhos. Então, por exemplo, tá lá a tiririca, faz o nozinho, depois ela vem em zigue-zague longe, faz outro, aquelas batatinhas. Então, é muito difícil. O controle não pode ser feito por capina e sim por controle por pulverização, que a gente tem que ir na casa de agropecuário e ver remédios realmente eficazes aí para a tiririca. Tem gente que coloca lona por debaixo, onde que tá, coloca lona, deixa um espaço assim bem grande onde não tem, põe lona, né, uma margem de segurança, põe lona assim por baixo para controlar. É um método também eficaz, mas tem que ser muito bem feito para estar controlando a tiririca, porque realmente é inadmissível, a gente não acha legal ter ela no jardim. Nós temos também o nematóide. O nematóide
Muita gente planta até tagete para fazer aí o controle, que o tagete ajuda muito nesse sentido. Então aí tem aí esses exemplos do que a gente pode ter na questão de pragas. Na questão de doenças, a gente pode ter um fungo, que é o oídio, outro que é o míldio, que eu vou ensinar as receitinhas para vocês. Então vocês vão aprender o seguinte: os inseticidas, que eu vou ensinar, são para insetos, e os fungicidas para fungos, todos caseiros. A gente não pode colocar inseticida em fungo ou ao contrário. Combinado? Aqui um exemplo de fungo. Olha quem tem isso em casa. Agora a gente tem, por exemplo, a base com podridão de base. Tá vendo? A planta, podridão de base, a planta fica dessa maneira. Cercosporiose, que dá essas pintinhas aqui, que é exemplo de orquídea, tá? Antracnose. O mofo cinzento, isso aqui é por causa da irrigação na flor, que seja à mão ou que seja de chuva. Quando passar a época da chuva, isso passa. Se você quiser controlar, teria que ser com fungicida sistêmico, ok? Mas não vai prejudicar a floração, vai ficar feio. Mas assim, não vai deixar de florir, a planta não vai deixar de florir. E quando cessar esse irrigar na flor, aí ele some. Nós temos a ferrugem. Então, uma coisa que eu quero comentar também é que na Embrapa, no site da Embrapa, eu até imprimi o meu, encardenei, tem esse controle alternativo de pragas e doenças, que tem algumas receitinhas caseiras que é bem legal. Se você tiver curiosidade, pode estar olhando. Eu fiz também o meu e-book sobre pragas e doenças. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, que ainda não está pronto, que vai ficar muito legal. E a gente vai poder aí ter uma base para a gente conversar bastante sobre as pragas e doenças nas nossas plantas, no nosso jardim e nas nossas orquídeas. A gente tem um problema também de bactéria e de vírus, que são mais complexos. A gente tem aí para vírus, a gente não tem um tratamento, mas para bactéria, às vezes tem algum bactericida em casa de agropecuária, mas realmente é bem mais difícil o controle. E também dá muito menos nas nossas plantas. E o controle do fungo, como eu falei, é mais fácil. Agora, da bactéria, a gente tem um preventivo. O enxofre ajuda muito nisso, o cobre ajuda muito. Agora, o controle caseiro ou com esses inseticidas, fungicidas, no caso os fungicidas, para uso da jardinagem amadora, que nem, por exemplo, a linha da Forte, a gente não tem para bactérias e para vírus. Então, a gente vai falar num vídeo aqui sobre inseticidas e fungicidas, que é o que a gente pode fazer, que é possível e que a gente controla a maioria, grande maioria dos nossos problemas na nossa casa. E quais que são, então, as causas? É o desequilíbrio de algum ponto, que eu falei no início do vídeo. E, por exemplo, pulgões, que eu falei que pode ser o excesso de nitrogênio, a formiga, que às vezes está faltando descompactar o solo. Os fungos, na grande maioria das vezes, é o excesso de umidade. Então, para não ficar aquele ciclo vicioso, deu pulgão, eu vou lá, faço um inseticida caseiro, bato e deixo com a mesma irrigação, com muita umidade, falta de luminosidade. Daí volta de novo, eu coloco de novo o inseticida caseiro. Então, quer dizer, vira um ciclo vicioso. A partir do momento que aconteceu alguma coisa de diferente, alguma praga ou doença, eu vou combater, se tiver se tiver no início ali melhor, eu vou combater? Vou. Mas eu vou ver qual que é a causa, porque aí eu vou mudar a planta de lugar, ou eu vou diminuir a irrigação e não vou ter aquele problema mais. Todos os inseticidas aqui que eu vou ensinar, que são 4 fungicidas, você vai ver o que dá certo para sua planta,
A fazer alternativo também é muito legal. Às vezes eu uso uma coisa, às vezes eu uso outra. Às vezes por uma planta deu certo uma coisa, né? Às vezes comigo eu tenho mais facilidade por esse ou por aquele. Mas o que a gente vai combinar? Olha, você vai usar 3 aplicações uma vez por semana. Então eu apliquei hoje. Daqui 7 dias eu aplico de novo, daí 7 dias de novo. Mesmo que o problema esteja sanado, na segunda eu aplico a terceira. Se precisar, pode continuar aplicando. Nós vamos aplicar sempre depois de 4 horas da tarde, nunca no sol pleno. Evitar dias muito quentes também, para a gente fazer essas aplicações. Porque quando você abre, por exemplo, as cochonilhas, óleo mineral é muito legal, às vezes inseticida, o detergente é muito legal, mas se você faz isso com a exposição do sol, pode e vai queimar, então não é legal. E outra coisa que a gente vai combinar é o seguinte: quando você tem uma planta, eu tô com essa planta aqui que tá com algum problema, um pulgão, uma cochonilha, o que for, eu vou não pulverizar só ela, eu vou pulverizar ela e as que estão ao redor, mesmo que eu não esteja vendo. Por quê? Porque pega muito fácil. A transmissão é muito rápida, dependendo do que está acontecendo, uma a outra. Então, às vezes eu não vi, eu combati essa aqui e já vai ver a outra, já pegou. Então, sempre eu pulverizo as que estão ao redor. Se possível, isolar a planta, ainda mais se tiver com infestação grande. Tire ela de perto de todas as outras. Outra coisa que você vai fazer, que é muito legal se você quiser, é a inspeção. É muito bom quando você está trocando substrato, que a gente deve trocar o substrato de toda planta de 2 em 2 anos, mais ou menos, você fazer a inspeção. Olhe por debaixo da folha, essas palhinhas é bom tirar para ver como que está aqui por debaixo, porque eles se escondem. Então, esses danadinhos se escondem, então façam a inspeção. Então sempre observe a sua planta, que é isso que é o legal, que traz essa diminuição da nossa ansiedade, do pensamento acelerado, essa qualidade de vida, essa alegria que a gente tem. É realmente você estar lidando ali com a planta. Então, quando você estiver irrigando ou observando sua planta ali com ela, faça a inspeção. Às vezes, se você vê uma cochonilha ou 2 cochonilhas, que eu mostrei, você vai ali, molha num detergente ou no sabão de coco e lava com aquilo ali, né? Tira mesmo com a mão, faz uma remoção manual, lave ali, às vezes só a irrigação já é eficaz. Então, se você observar aí no início, às vezes só lavar sua planta, até mesmo que a gente não pode deixar poeira na planta porque fica mais prejudicada a fotossíntese, às vezes é só lavar a planta por cima, por baixo, já resolve o problema, né? E a limpeza. Para a gente evitar muitos problemas, mantenha o local limpo, lava com água com detergente, arejado, a ventilação, não é corrente de ar, mas a ventilação é muito bom, muito saudável para as plantas. Mantenha isso, o ambiente sempre limpo. Se você está tirando a folha que já secou toda, se você está tirando alguma folha que está com praga ou doença, nunca deixe ali no chão. Você joga aquilo longe, queima. Então, a limpeza das plantas, a limpeza do ambiente é importante e a limpeza do seu material de uso. Se você está aqui com um podão, hoje está muito usando aí o álcool 70%, passe para você colocar de uma planta para outra. Se é uma doença na planta e você podou ela, você vai esterilizar seu material. Como que você vai esterilizar? Você vai ali na boca do fogão, ou um maçarico, boca do fogão, que ela chama azul, isqueiro não serve. Então aí você coloca lá 1, 2, 3 devagarinho, 1, 2, 3 devagarinho, repete, tá esterilizado. Então a limpeza do material que você usa e do ambiente, das prateleiras onde está a sua planta. Os produtos que eu vou falar aqui, teste. Às vezes, teste num pedacinho da folha, porque às vezes se você, né, eu nunca vi acontecer, mas às vezes pode acontecer com sua planta de queimar, não foi legal.
e você não viu, colocou uma dosagem maior do que eu vou falar aqui, então teste num pedaço, numa parte da planta, para depois você usar nela toda, ok? Combinado? Existe uma diferença entre produto caseiro, que eu vou ensinar hoje, produto doméstico, de uso da jardinagem amadora, que a gente compra e usa, e produto agrotóxico. Esse produto de solução caseira é aquele que a gente consegue controlar no início a praga ou a doença, que a gente vai fazer em casa. O doméstico, que a gente compra em floricultura, ou garden, ou supermercado, casa de agropecuário, são, por exemplo, esse aqui, Acaricida da Forte. Esse é um produto que é permitido a ser usado em casa. Então, a gente pode estar usando. O fungicida. Tá vendo como que os vidros parecem? Um inseticida. 3 vidros muito parecidos. Para inseto, inseticida, fungicida, inseticida, fungicida. Isso aqui para fungo e para inseto. Quanto que eu vou usar? Agitar bastante, não usar em horas quentes do dia. E eu não vou dar um banho na planta, eu vou pulverizar em cima, por baixo, não é só por cima, por baixo, ver onde está acontecendo, nos brotos novos. Então eu vou usar quando está mais evoluído. Eu experimentei o caseiro, não deu certo, eu passo para esse aqui. Qual que é a próxima alternativa que eu tenho? São os agrotóxicos, que eu não uso e não recomendo para ninguém. São até difíceis de ser encontrados. Tem que ter o receituário do agrônomo. Então isso aí mais em lavoura, plantio comercial. Então não é o caso aqui, o intuito do vídeo. Ok? Só para vocês saberem que tem essas 3 formas aí de controle das pragas e das doenças. Muito importante também a procedência da sua planta. Se você ganhou uma planta ou comprou, não leve para sua casa sem você olhar. Às vezes, se deixar em quarentena, é até melhor, longe das outras, ela isolada. Ver se não vem nada de diferente ali naquele substrato, que às vezes a gente não vê, né? Mas então você vai olhar se tem alguma praga, alguma doença e não adquirir essa planta, mesmo que seja ganhada. Por exemplo, tem muito na orquídea, nos oncídios, na orquídea chocolate, por exemplo, tem lá aquelas pintinhas, que é um vírus que não atrapalha a floração, o produtor não consegue controlar, que você pode comprar, não passa para as outras orquídeas, as outras plantas, e não tem problema nenhum, esse caso específico, tá? Beleza? Lembrei de falar aqui e é legal. Em resumo era isso, agora a gente vai passar para as receitinhas. Não deixe então acontecer com você o ciclo vicioso, tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, se inscreva no canal, tem muito pouco tempo que eu tenho esse canal, se inscreva nele, eu preciso da sua ajuda. E também ative o sininho, porque quando eu colocar algum vídeo, você vai ser notificado. Compartilhe para as outras pessoas também, que você acha que, né, com meus ensinamentos aqui vai ajudar a outra pessoa também. Outra coisa, coloco aqui também no YouTube as lives com especialistas daquele assunto, então que ajuda muito. As lives aqui ficam, eu deixo no IGTV no Instagram também, mas aqui fica mais fácil de você localizar. Combinado? Então, estão animados para aprender as receitinhas que com certeza vai resolver o problema aí que você está com as suas plantinhas? Depois eu quero saber, hein? Me dá um retorno aqui que o feedback de vocês é importante. Inseticida eu vou ensinar para vocês 4 diferentes um do outro. Que vai ser o vinagre com vinagre de maçã, que vai ser o detergente neutro, que vai ser o álcool isopropílico e o inseticida, um inseticida que é mais completo. Todos eles use na concentração, não exagere, porque a planta ela tem uma serosidade, esse brilho que vocês verem na folha da planta é uma serosidade que ela tem, que se você colocar aí, por exemplo, o que eu vou ensinar aqui de detergente, se você aplicar o inseticida de detergente no sol quente e em uma concentração maior,
vai desidratar a sua planta, vai criar outro problema. Então, sempre no horário recomendado de tudo que nós falamos até agora e na concentração que eu vou ensinar. Como que eu uso o vinagre? Primeiro, o vinagre. O vinagre, eu vou fazer o de detergente, vocês vão usar da mesma maneira. Eu vou fazer aqui agora. Então, esses dois eu vou fazer na prática, porque os outros eu vou só falar para vocês, escrever e tudo mais. Então, esse aqui é igual, então você pode escolher. Ou você faz de detergente ou você faz de vinagre. Eu tenho mais costume de fazer com detergente, mas não precisa, pode fazer com vinagre. Como que é o álcool isopropílico? O álcool isopropílico, como que é? Você coloca 700 ml, aí você vem aqui, a receita do álcool. É só ele, só álcool e água, mais nada. Então, você vem, aqui tem 500. Então, você vai colocar 700, 500 mais 200, 700 ml de água e 300 ml de água pura. Então, fez 1 litro. Então, 700 ml de álcool e 300 ml e borrifa. Excelente para cochonilha. Então, esse é bem simples, só mesmo borrifar. E esse aqui eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá para o detergente neutro. Olha, você vai colocar 1 litro de água. Se você tem pouca planta, o que você faz? Faz meio litro ou faz menos, só que diminui a concentração do detergente, para não ter problema. Então tá, eu coloquei 1 litro de água, coloquei. Aí eu vou colocar uma colher de detergente neutro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro do borrifador e vou borrifar a minha planta que tá com problema, tipo pulgão, cochonilho, inseto que for. Borrifei, né? Aí eu borrifo aqui atrás, aí eu borrifo aqui, né, ó. Borrifo tudo, não borrifa nas flores se tiver, borrifo tudo, não é um banho, é um borrifar. Fiz isso hoje, daqui uma semana eu vou fazer de novo. Então, isso é o de detergente. Então, vocês já sabem 3. Vocês podem fazer ou de detergente, que vocês já sabem, ou de vinagre de maçã, que vocês já sabem, ou pode usar o álcool isopropílico. Beleza? Combinado? Agora eu vou mostrar para vocês um material de um inseticida mais eficaz, mais forte, que vocês podem estar usando, que é caseiro também. Agora, a gente vai fazer um inseticida que eu chamo ele de inseticida caseiro completo. O que vocês vão colocar? Ó, nós temos aqui o fumo de corda, e vocês vão moer ele moidinho, bem moidinho mesmo, bem moidinho. Aí, que tanto que você vai colocar? Você vai colocar 5 colheres de sopa de fumo moído, beleza? 500 ml de água. 50 ml de álcool, 50 ml de água, álcool e 10 gramas de sabão em coco, sabão de coco. 10 gramas de sabão de coco é muito pouco. Então, a gente olhando aqui, é um tanto mais ou menos aqui. Então, quer dizer, não dá nem para vocês enxergarem, nem vou mostrar. É uma colherzinha dessa de sabão de coco. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar na água o fumo, o álcool e o sabão. Aí vocês mexem e coloca numa garrafa por 2 dias. Deixa na garrafa, sem sol, beleza? Isso é uma calda que sempre vocês vão guardar, tampadinha, sem sol, e guarda. Daí, no dia de usar, só serve no dia, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 100 ml, que é isso aqui, 100 ml, meio copo de vidro, 100 ml, dessa calda, vão colocar, acrescentar mais 50 ml de álcool, então 100 ml, 50 ml e 500 ml, meio litro de água. Isso, quando vocês pegarem isso aqui, esse 100 ml de calda, tem que coar, tá? Então, 100 ml, 50 ml, 500 ml de água, beleza? Misturou.
e coloca no borrifador e borrifa. Então, essa mistura você usa no dia e não guarde. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: todas 4 receitas de inseticida pode ser para todas as plantas e orquídeas? Sim, para todas as plantas e todas as orquídeas. Posso usar em hortaliças? Sim. Essa aqui, as outras não. Essa a metade da dosagem. Então, você coloca o dobro de água. Hortaliça a gente sempre coloca o dobro de água. E não usamos as hortaliças para comer, a gente não come elas durante 10 dias, que é a carência para o uso, né, aí do detergente, do sabão, essas coisas. Então fica 10 dias aí sem usar, ok? Então a gente acabou a parte de inseticida e a gente vai agora para 4 receitas de fungicida. Então agora vamos lá para as 4 receitas de fungicida e eu vou falar umas outras 2 coisas muito legais, vocês vão amar. Então, opção 1, o leite. Sim, o leite integral e cru. Qual seria a receita? 200 ml de leite para 1 litro de água. Mexe, 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 coloca e borrife as suas plantas. Uma vez por semana, tudo que a gente já falou, ok? Receita 2 de fungicida caseiro. Sulfato de cobre, que a gente acha em casa de agropecuário. Como que vai ser usado? Em menor quantidade, ela serve como adubação. O sulfato de cobre serve como adubação. Mas a receita que eu vou passar é como controle de fungo. E muito no início, muito preventivo. Então, muito preventivo isso aqui e no início. Como que você vai fazer? Você vai colocar 2 colheres de sobremesa em 2 litros de água. Mexe, 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 pulverize suas plantas. Maravilhoso o sulfato de cobre. Agora, a gente vai falar, eu quero abrir um parêntese e quero falar do carvão. O carvão, se você tem ele aí na sua mistura da sua planta, na sua hidrocultura, na sua orquídea, para que ele serve? Ele serve como fungicida preventivo, como bactericida. Ele, como é mais neutro, ele controla a acidez do solo e ele também filtra aquilo tudo ali. A gente usa muito em terrário, então o carvão também, quando você usa em substrato, é muito legal, tá bom? Então agora nós vamos fazer a receita da água oxigenada. A água oxigenada é excelente para um monte de coisa nas plantas. Ela serve para estimular o enraizamento, excelente isso para as plantas. Ela serve para germinação de sementes, ajuda muito. Como fungicida nas folhas, mata os fungos nas folhas, evita a podridão de raízes e ajuda no estresse da planta. Que estresse? Olha, de temperatura quando está muito quente ou muito frio, né? A seca, e então a falta de água, ela ajuda também a seca e também quando você não está aí podendo irrigar. Uma planta que tem que ser irrigada na seca. Agora, é muito legal também você lavar as raízes depois que, por exemplo, uma orquídea, você tirou o substrato, estava com muito fungo, muita coisa, e então antes de replantar você lavar essa receita que a gente vai fazer aqui. A água oxigenada, o que eu vou falar muito com vocês, se vocês gravarem bem, 10 volumes. Compra na farmácia, água oxigenada 10 volumes, que é a 3%. Qual quantidade? Você vai colocar 2 colheres de sopa em 500 ml de água. 500 ml de água, 2 colheres de sopa. Mexe, mexe, mexe e borrife suas plantas. Maravilhoso, faça um teste aí para vocês verem com a água oxigenada. Agora, a gente vai falar da famosa canela. Ela pode ser
fantástica, maravilhosa, mas ó, ela pode ser terrível contra as nossas plantas. Vamos lá? O poder da canela na sua planta. Quando ela pode ser legal? Quando ela pode ser prejudicial? Então vamos lá? Ó, nós temos a canela em pó e nós temos a canela em cavaco. Essa que a gente usa mesmo na cozinha. Qualquer marca, canela de cavaco. Eu vou usar a canela em pó após poda. Ela serve como fungicida e cicatrizante. Vou usar a canela em cavaco como chá. Para que serve? Serve para proteger as suas plantas contra praga, doença. Serve para proteger suas plantas aí contra os fungos e serve como nutriente para suas plantas. Então, quando você faz uma poda, por exemplo, você tem essa orquídea, acabou a floração, você conta que 20 centímetros faz a poda. Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar a canela em pó com cotonete ou um palitinho e colocar ali onde você podou para cicatrizar, não entrar fungo, nada que prejudique a sua planta. Não deixar cair nas raízes, é aí que é prejudicial. Por quê? As raízes das orquídeas, por exemplo, é cheia como se fosse os poros que a gente tem na pele. Então, que entra ali nutriente, água para a planta. Se você joga a canela em pó aqui, fecha, entende o raciocínio? Vai fechar ali. Então, não é legal. Canela em pó apenas para cicatrizar em cima. Outra coisa que você pode estar usando para cicatrização após poda é o própolis, ou a canela, ou o própolis, 2 gotinhas só, que você usa, que você acha aí em supermercado, com base de água ou álcool, tanto faz. Então tá aí. Agora canela em cavaco. Como que eu vou fazer o chá? Você faz o chá da seguinte maneira. Você vai colocar 5 cavacos desse, de 2 centímetros ou mais, em 1 litro d'água. Aí você colocou em 1 litro d'água. Deixa 24 horas ali. Deixa 24 horas ali, no lugar sem sol. E vai ali soltar tudo que tem esse cavaco aqui. No outro dia, depois das 24 horas, deu 24 horas você colocou, você ferve por 3 minutos. Ferveu por 3 minutos. Desliga, deixa esfriar, coloca ali um rótulo, coloca lá canela, chá de canela, pode deixar dentro da geladeira, serve por 3 semanas. Daí, o que você vai fazer? Você vai colocar 500 ml, por exemplo, você precisa de 1 litro. Você vai colocar 500 ml do chá de canela e 500 ml de água pura. A gente precisa dessa água pura da hora, ali na hora, para que fique eficaz essa receita. Então, 500 ml do chá, 500 ml de água. Daí, você vai usar nas suas plantas e vai ser excelente, maravilhoso. Você vai borrifar não só as folhas, no caso do chá do cavaco da canela. Você vai borrifar as folhas, as raízes, porque elas amam. Vocês vão ver como vai ficar sadia, grossa, linda. E o substrato. Vai pulverizar tudo. Substrato, raiz, tudo. Você vai borrifar 2 vezes por semana sempre. Não precisa de parar. 2 vezes por semana vai fazer isso. Não borrife a haste floral, ok? Olha, tá aí. Nós falamos aí sobre as pragas e doenças, os inseticidas caseiros, fungicidas caseiros. Espero ter te ajudado aí de alguma maneira. Não fique com dúvida. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Gratidão. Um beijo e até mais!